Olá, nessa aula nós vamos ver quem é o AWS Recognition, ok? Bom, o AWS Recognition ele é um super serviço da Amazon Web Services que faz análise de imagens e vídeo utilizando Machine Learning, retornando informações categorizadas e classificadas. Ou seja, o Recognition é um serviço super legal, onde você pode fazer análise dos seus vídeos, das suas imagens e trazer uma série de atributos que podem estar contidos dentro desses objetos, tá bom? E como é que o Recognition funciona? Basicamente, o serviço do Recognition ele é uma API, ok? E essa API ela tem uma série de operações que você pode chamar para poder utilizar o serviço do Recognition, tá? Como é que isso funciona na prática? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é mandar uma imagem ou um vídeo para ser analisado pelo Recognition, para ser analisado pela API do Recognition. E como é que isso normalmente funciona na prática? Bom, isso normalmente vem através de aplicações ou sistemas, né? Então, por exemplo, você pode ter uma aplicação mobile que vai fazer reconhecimento facial, então ela, por exemplo, pode utilizar o serviço do Recognition. Você pode ter uma aplicação web que de repente precisa categorizar imagens, ok? Ou detectar imagens impróprias. Você pode ter, por exemplo, uma câmera de segurança fazendo análise, reconhecimento facial ou identificação de objetos em vídeos, né? Aqui é até um assunto bastante polêmico, porque isso tem sido muito utilizado ultimamente, né? Ou você pode ter, por exemplo, um dispositivo de internet das coisas como uma fechadura eletrônica, onde você, por exemplo, pode fazer análise facial para identificar o usuário para efetivamente abrir a porta, tá bom? Então esses são exemplos de aplicações que podem pegar imagens e vídeos ou imagens ou vídeos e fazer a chamada do serviço do Recognition. Então, quando você faz a chamada do serviço do Recognition, você tem que chamar alguma das operações que está disponível no Recognition ou todas, enfim. E quais são essas operações? Bom, uma das operações do Recognition é a detecção de objetos e cenas, tá bom? Então, ela é super interessante porque ela consegue detectar elementos, né, objetos que estão contidos dentro das imagens ou dos vídeos. Outra operação que está disponível é uma operação que se chama de moderação, onde você identifica se a imagem ou o vídeo contém, por exemplo, um conteúdo impróprio, um conteúdo só para adultos, por exemplo, tá bom? Você tem uma operação que é uma das mais utilizadas do serviço do Recognition e é uma das mais utilizadas ultimamente, né? Que é a análise facial, ou seja, você consegue tirar uma série de atributos de uma imagem ou de um vídeo, ok? Uma série de atributos de imagens de pessoas, de face de pessoas, tá bom? Então você consegue fazer toda uma análise facial baseada em Machine Learning. Você tem reconhecimento de celebridade, então isso é bem interessante porque você consegue identificar se na sua foto ou no seu vídeo existe alguma celebridade, quem é essa celebridade, tá bom? Você tem uma operação de reconhecimento de texto, então essa aqui é bem bacana também, porque nas operações de cima a gente está trabalhando muito com a pessoa, né? Com o lugar, com a cena, com o objeto. Aqui a gente faz um reconhecimento do texto que está contido ou na imagem ou no vídeo, tá bom? E a gente tem aqui uma outra operação que essa também é muito utilizada, que é a comparação facial, ou seja, quando você compara duas fotos, né? Ou quando você compara um vídeo, por exemplo, com uma foto, para dizer se aquela pessoa está ou não naquela foto, tá bom? E a gente tem uma última operação aqui também, que ela ganha 2 estrelinhas, porque ela é uma das mais polêmicas e uma das mais utilizadas no mercado, que é você fazer a comparação facial, assim como na operação de cima, porém baseado num banco de imagens, que dentro do serviço do Recognition ele chama de Collection, ok? Então o que acontece? Na comparação facial você compara, por exemplo, 2 imagens, né? Então você pega a imagem A e compara com a imagem B. Na comparação de imagem com banco de imagens, com o Collection, você compara uma imagem versus milhares, centenas, dezenas de imagens que estão numa coleção, ok? Para ver se essa imagem é encontrada naquela coleção, tá? Então essas são as operações e a forma básica como é que o serviço do Recognition trabalha. Então vamos ver um pouquinho de cada uma das operações e o que a gente pode ter com cada uma delas. Então, a primeira delas é a detecção de objetos e cenas, né? Então é aqui onde a operação do Recognition de detecção de objetos e cenas
começa a identificar o que tem na foto, o que tem no vídeo, que tipo de objeto tem na foto, né? Que tipo de cena é essa que tem na foto ou no vídeo. Então aqui a gente vê um exemplo, né? Você começa a identificar, por exemplo, tem um carro na foto, tem um cachorro, tem um cavalo, tem uma pessoa, tem uma outra pessoa no fundo, né? Você consegue identificar, por exemplo, que é um lugar ao ar livre, né? Que é um lugar no campo, coisas desse tipo. Como aqui, por exemplo, na cidade você consegue identificar numa foto ou num vídeo se existem carros, quantos carros são, né? Porque você consegue identificar cada um dos carros, ó, tem um semáforo, tem pessoas, tem bicicleta, tem caminhão. Então você vai identificando os objetos que tem na imagem, né? Seja ela uma foto, seja um vídeo. Aqui, por exemplo, ó, eu peguei um exemplo do próprio Recognition, né? Eu coloquei uma foto da Avenida Paulista, né? Então essa aqui é uma foto da Avenida Paulista num dia de protesto, Avenida Paulista aqui em São Paulo, e ele reconheceu vários elementos. Então ele está dizendo assim, olha, tem 99% de chance de ter o objeto pessoa, humanos, veículos, transportes, bicycle aqui, né? São tipos diferentes para ele. Então o que ele faz? Ele identifica que tipo de objetos e cenas existem naquela imagem ou naquele vídeo. Então isso é muito útil quando você, por exemplo, quer identificar se existe determinado elemento numa foto ou num vídeo. Ou, por exemplo, se você está fazendo um banco de imagens, né? Imagina que você está criando um banco de imagens e toda vez que você fizer o upload de uma imagem, você quer identificar que tipo de objetos, né? Que tipo de cena tem naquela imagem, para que você possa pesquisar depois, tá bom? Porque, por exemplo, você não pode dizer assim, poxa, eu quero procurar uma imagem que tem bicicleta, eu tenho 10 mil imagens, eu tenho que ficar olhando uma por uma. Não, você pode classificar, né? Você pode ler com o Recognition essas imagens, pegar esses atributos, salvar num banco de dados, e toda vez que você quiser saber imagens que tenham bicicleta, você pode pesquisar e saber quais são as imagens que tem esse objeto, tá bom? Ele tem uma operação, então, como a gente viu, que é uma operação que ele chama de moderation, né? Que é uma operação de moderação. A operação de moderação ela é interessante, por quê? Porque ela diz se o conteúdo daquela imagem ou se o conteúdo daquele vídeo ele é um conteúdo, vamos dizer assim, sexualmente explícito, né? Então, ele analisa contra conteúdo sexualmente explícito e ele analisa contra nudez, né? Então, é interessante, eu coloquei um exemplo aqui, né? Você tem uma mulher de biquíni. Uma mulher de biquíni, veja, ela está de biquíni, mas ela não está 100% nua, né? Então, ele pode moderar essa imagem e dizer assim, olha, ela não é um conteúdo sexualmente explícito, né? É um conteúdo que contém um pouco de nudez, mas não é um conteúdo sexualmente explícito, que é uma mulher de biquíni, por exemplo, na praia, né? Ou ele pode dizer assim, olha, como eu coloquei aqui embaixo, tem uma foto aqui embaixo, que realmente é um conteúdo de sexo explícito, é um conteúdo adulto, é um conteúdo realmente de nudez explícita. Então, isso é muito interessante quando você, por exemplo, precisa que a sua aplicação valide que tipo de imagem está sendo colocado, que tipo de vídeo, né? Então, imagina que você tem uma aplicação, um aplicativo, que o usuário fica fazendo um upload. Então, vamos pegar qualquer aplicativo de relacionamento aí, ou rede social, por exemplo, você pode pegar como exemplo Facebook ou Instagram, né? Então, assim, o Facebook não permite que o usuário coloque uma foto lá de conteúdo sexualmente explícito. Agora, como é que o Facebook faz isso, né? É muito difícil você fazer isso quando você recebe milhões e milhões de uploads por dia. Então, você tem que usar um serviço semelhante, né, ao Recognition. Obviamente, o Facebook tem os algoritmos dele lá, mas eu estou dando um exemplo de como você poderia usar essa operação de moderação. Então, quando o usuário fizer um upload, por exemplo, de uma imagem no seu aplicativo, no seu serviço, você já faz essa análise em tempo real e deixa essa imagem subir ou não lá para o seu aplicativo, tá bom? Legal. Ele tem a operação de análise facial, então, como eu falei, essa é uma das mais utilizadas para as mais diversas finalidades no mercado. Então, o que a análise facial faz, né? Ela traz uma série de atributos da imagem que você pode usar tanto para tirar insights da imagem em si, ou para identificação, enfim, uma série de coisas. Então, se a gente pegar essa imagem, ó, aqui é um exemplo do próprio Recognition, ele traz uma série de atributos para nós, né? Então, se eu consigo
posicionar o mouse aqui, ó, ele traz uma série de atributos para nós, ó. Então ele diz o seguinte, olha, tem uma face 100%, parece ser homem 99%, a idade, né? Então isso é super interessante, quer dizer, você quer identificar qual é o range, né, ali, qual é o limite de imagem de uma foto. Ele diz, olha, essa imagem é um homem entre 35 e 52 anos, ele não está sorrindo, ele não está usando óculos, não usando óculos 100%, não usando óculos de sol quase 100%, né, 99%, quer dizer, ele não está usando óculos, não está usando óculos escuro, está com olhos abertos, a boca está fechada, ele não tem bigode, né, e tem uma barba. Então, assim, ele vai coletando informações da imagem, né, não só essas, ele pode coletar centenas de informações, né, centenas de labels que ele chama, para que você possa utilizar isso depois, né? Então é muito interessante porque você pode dizer assim, olha, eu quero ver no meu banco de imagens homens que estão no range de idade, por exemplo, de 25 a 40 anos. Então você consegue ter essa informação, tá bom? Eu quero ver homens que têm barba, por exemplo, né? Quero ver homens que estão sorrindo, mulheres, enfim, pessoas, né, que estão com aquele atributo. Ou eu quero ver fotos onde as pessoas estão utilizando óculos de sol. Então você consegue fazer isso uma vez que você salva essa informação da análise facial. Então aqui, por exemplo, uma outra foto, ó, 4 mulheres dentro de um shopping fazendo compras, né? Então que tipo de informação que a gente pode tirar dessa imagem baseado no que o AWS Recognition faz? Ó, isso aqui são próprios exemplos do Recognition. Então, para cada uma das faces, né, para cada uma das mulheres, ele trouxe uma série de atributos para cada uma. Ó. Então a primeira, ele disse que ela pode ter entre 15 e 25 anos de idade, a segunda entre 26 e 43, ó, a terceira entre 26 e 43 e a quarta entre 26 e 43 anos de idade. Ele traz uma série de atributos, né, que a gente pode utilizar. Eu marquei como vermelho aqui, ó, porque ele trouxe, por exemplo, alguns atributos que são muito comuns para todas as mulheres. Ó. Todas estão smiling, né? Quer dizer, todas estão sorrindo, né? 99% de chance, ó, em cada uma de estar sorrindo e aparentam estar feliz. 99% também, aqui para a maioria, e uma quase 90% aparenta estar feliz. Então veja, isso são informações importantes, porque você, por exemplo, pode fazer análise do comportamento desse usuário, dessa imagem, né, para detectar, por exemplo, fazer análise de sentimentos, saber se a pessoa naquela foto está triste, está feliz, né, se a pessoa de repente ali está abatida, né, se a pessoa, qual é o humor daquela pessoa naquela foto. Então isso é super importante, né? Até um pouco antes de eu começar a gravar essa aula, eu vi uma notícia no mercado que uma empresa brasileira, por exemplo, ela estava sendo acionada pela justiça porque ela estava começando a fazer esse tipo de análise e as empresas e as pessoas estavam começando a perguntar se esse tipo de informação ela é legal ou não. Por quê? Porque a empresa estava fazendo esse tipo de análise para analisar a reação dos compradores dentro das suas lojas, né? Então ela coloca uma propaganda dentro da loja e faz uma análise facial ali em tempo real de como a pessoa reagiu, por exemplo, para aquela propaganda, tá bom? Legal. Uma outra operação que tem do Recognition é o reconhecimento de celebridades. Então o que acontece? O Recognition ele usa muito bancos de imagens de celebridades, né, para poder fazer o reconhecimento de celebridades. Tanto celebridades internacionais, né, como celebridades brasileiras. Algumas celebridades brasileiras ele consegue reconhecer, as que são mais notórias, né, algumas não. Então, por exemplo, eu peguei um exemplo aqui de uma foto onde você tem o Silvio Santos com 2 fãs, né? Então, o Silvio Santos estava numa loja, 2 pessoas, né, entraram na loja, viram ele ali e pediram para tirar uma foto. Então, analisando essa foto com Recognition, né, o que ele traz para nós é o seguinte, ó, olha que interessante. Ele diz o seguinte nessa foto, né, porque eu usei a operação de reconhecimento de celebridade, perguntando ao Recognition o seguinte: existe celebridades nessa foto? Ele diz o seguinte, olha, existe 95% de chance de uma das faces ser o Silvio Santos, tá certo? Enquanto que existe 56% de chance, ou seja, muito baixo, de uma outra face ser de um cidadão chamado Eric Santos. Eu não faço ideia quem seja.
e você vê que a mulher não aparece na análise. Por quê? Porque ela não é uma celebridade, ela nem se parece com alguma celebridade, né? Porque o que acontece? O que diz aqui o grau de confiança é o percentual de confiabilidade, né? Então a gente vê aqui, ó, 95% de chance de ser o Silvio Santos é uma confiabilidade muito alta, enquanto que 56% de chance de ser o tal do Eric Santos aqui é uma confiabilidade muito baixa. Então provavelmente essa pessoa não é o Eric Santos, tá bom? Legal. Agora vamos fazer a mesma pergunta para o Recognition, né? Vamos usar a operação de reconhecimento de celebridades usando uma foto do Silvio Santos sozinho. Vamos ver o que acontece, ó. Então quando a gente pergunta para o Recognition, diz o seguinte: olha, existe uma celebridade nessa foto? Quem é? Ele diz, olha, 100% de chance de ser o Silvio Santos, tá bom? Então ele reconhece e diz para nós assim, olha, sim, existe uma celebridade nessa foto e a celebridade é fulano de tal, com esse nível de confiança, né, de confiabilidade que é realmente essa pessoa. Então isso é super bacana e é muito utilizado. Então, por exemplo, vou dar exemplo para vocês de coisas que utilizam esse tipo de operação, às vezes não o Recognition em si, mas que utilizam nos seus sistemas, né? Por exemplo, o YouTube é um bom exemplo, né? O pessoal, por exemplo, quando posta um vídeo no YouTube, muitas vezes o YouTube notifica aquela pessoa dizendo assim, olha, você está usando uma imagem que não lhe pertence, né? Ou você está usando, por exemplo, uma foto ali no seu, né? Você colocou no seu vídeo uma chamada que ela não te pertence. Por quê? Porque ela pertence a uma celebridade e essa celebridade tem a propriedade intelectual disso, tá certo? Agora, como é que você faz isso de novo, né? Igual a foto, como é que você faz isso com milhões de usuários fazendo upload de vídeos toda hora no YouTube? Utilizando serviços como esse aqui do AWS Recognition, quer dizer, fazendo essa análise em tempo real, identificando, né? E tomando uma ação em cima, tá bom? Legal. Você tem a operação de reconhecimento de texto, tá? Então a AWS Recognition ele faz reconhecimento de texto na imagem, então ele consegue identificar texto nas imagens. Ó, aqui na foto do carro ele conseguiu identificar, ele pegou o símbolo do Audi aqui, ó, como se fosse um texto, né? Porque é praticamente como se fossem 4 letras O aqui, ou 4 números zeros, vamos dizer assim. Olha, ele identificou o modelo, ele identificou uma propagandinha aqui, uma logomarca aqui no canto aqui embaixo, ó, e ele identificou aqui as letras e os números da placa, tá bom? Olha, ele não identificou esse pedaço aqui, talvez por causa do reflexo, mas ele identificou a placa. Então, a operação de reconhecimento de texto, ela tem essa capacidade de pegar a foto ou o vídeo e extrair textos que porventura estejam lá dentro. O caso de uso mais comum disso aqui é multa de trânsito, né? Então, muitas vezes a gente não entende porque que a nossa multa chega tão rápida. É por isso que hoje existem sistemas que utilizam tecnologias de reconhecimento de texto, como do AWS Recognition, tá bom? Para rapidamente ali pegar na foto, pegar no vídeo e reconhecer qual é a placa do carro ali, por exemplo, tá bom? Legal. Um dos serviços, uma das operações mais utilizadas é a comparação facial, ok? Então a comparação facial na AWS Recognition, ela é muito simples de usar, quer dizer, você precisa, como é uma comparação, você precisa de 2 imagens, né? Seja numa foto, seja num vídeo, para que você faça a comparação. Então aqui eu peguei 2 fotos minhas, onde uma eu estou num local fechado, né, e sem óculos, e em outra eu estou num local aberto com óculos escuro, né? E quando eu submeto isso ao Recognition, ele diz o seguinte, olha, a chance de eu ser eu mesmo, né, comparando as 2 imagens, é de 97,9%, ou seja, ele realmente me reconheceu, né, ele comparou as 2 fotos e disse assim, olha, essas 2 fotos são a mesma pessoa, tá bom? Por quê? Porque o nível de confiabilidade aqui, ó, é muito alto, então realmente é a mesma pessoa, tá? E aí eu fiz um outro teste, então eu peguei a mesma foto, aqui do lado esquerdo, onde eu estou no ambiente fechado, e peguei uma outra foto, onde eu não estou de óculos escuro, né? Pedi para ele comparar. Olha só, ele diz aqui que a chance de eu ser eu mesmo é de 99,8%, ou seja, o nível de confiabilidade aqui é muito alto. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, essas 2 pessoas, nessas 2 fotos, é a mesma pessoa. Então, é a mesma pessoa nas 2 fotos. Então, essa daqui
É uma das operações mais utilizadas, né, no Rekognition. Por quê? Porque aqui você tem uma série de casos de uso que estão sendo utilizados no mercado. Por exemplo, no Brasil já tem uma companhia aérea onde você pode fazer check-in por reconhecimento facial. Na China, por exemplo, você já pode utilizar reconhecimento facial para fazer pagamentos em lojas, em totens, em quiosques, etc. Tá bom? E você pode ver como isso está se tornando tão popular pela quantidade de dispositivos, de equipamentos que estão sendo vendidos no mercado utilizando a comparação facial, principalmente equipamentos de segurança, né? Esses equipamentos, essa foto eu tirei do AliExpress, que é aquele site famoso que vende produtos da China, né? Se você procurar por dispositivos de reconhecimento facial, de segurança, você vai encontrar milhares de produtos que já utilizam reconhecimento facial para poder fazer, para se utilizar de produtos de segurança. Então é trava eletrônica, porta eletrônica, ponto eletrônico, né, sistemas de segurança diversos que utilizam da comparação facial dentro do seu produto. Tá bom? Legal. Bom, e aí a gente tem a comparação facial, só que ela é baseada em Collection, que é outro serviço muito utilizado aqui, uma operação, né, muito utilizada do Rekognition, porém ela tem uma forma um pouquinho diferente de trabalhar. O que acontece, né? Para que você utilize aqui o conceito do Collection, a primeira coisa que você tem que fazer é criar uma coleção de imagens. Então você tem que fazer um processo, né, a gente vai ver ao longo do curso, que ele chama de indexar, que é o que? Você vai indexando uma série de imagens, tá bom? No seu banco de dados. Então vou dar um exemplo bem simples. Imagina que você quer fazer reconhecimento facial dos seus funcionários. Então ao invés do funcionário digitar a senha na porta para entrar ou para marcar o ponto eletrônico, você quer fazer um reconhecimento facial. Legal. Para isso você vai precisar das fotos dos seus funcionários, mais de uma foto até, tá bom? Para que você possa fazendo essa coleta, que ele chama coleta de metadados. Então você vai indexando cada uma dessas fotos, tá bom? Para quando ele vê uma outra, quando ele vê o usuário, né? Quando ele vê o usuário real ali, ele comparar para saber se esse usuário está dentro desse banco de dados. Então você criaria como se fosse um banco de dados de imagens de funcionários, e quando o usuário, né, for confrontado, a imagem dele for confrontada com esse banco de dados, o Rekognition vai dizer assim, olha, essa imagem está nessa coleção ou não, tá bom? Então primeiro você indexa a coleção, depois a sua imagem vai ser confrontada contra esse banco de dados para dizer o seguinte, olha, ela está aqui ou não está aqui, ou seja, essa pessoa é seu funcionário ou não é seu funcionário, tá bom? E o que acontece? Essa é uma funcionalidade muito utilizada, ela está sendo muito utilizada ao redor do mundo. Por quê? Porque polícias ao redor do mundo estão utilizando essa comparação facial, né, baseada em banco de dados para, por exemplo, imigração, né, porque qualquer lugar do mundo, quando você tira o seu passaporte, o seu visto, etc., você tira uma foto. Então, uma série de polícias está utilizando esse banco de imagens para poder saber se você é você mesmo na hora que você chega na imigração. Empresas chinesas, por exemplo, estão utilizando esse tipo de tecnologia para identificar o funcionário dentro da fábrica, para que o funcionário não tenha que ficar marcando ponto eletrônico ou coisas desse tipo, né? E aqui embaixo, né, um exemplo de reconhecimento, por exemplo, de criminosos, de suspeitos em bancos de dados, por exemplo, da polícia, né? Como a gente vê em séries americanas, né, do FBI, né, no bancos da CIA, né? A gente vê muito em séries americanas como CSI, Criminal Minds, Scorpion, etc., que você pega uma foto e fica ali tentando ver se você identifica aquela foto num banco de dados de criminoso, tá bom? É um recurso extremamente interessante, extremamente poderoso, que pode ter diversas aplicações, e ele está disponível no AWS Rekognition, tá bom? Legal. E como é que funcionam os preços, então, do AWS Rekognition? A gente já entendeu que a gente, tecnicamente, tem operações incríveis que a gente pode fazer utilizando Machine Learning para reconhecimento, né, de objetos, pessoas, faces, atributos nas nossas imagens e vídeos. Quanto isso custa? Bom, o Rekognition, obviamente, não é um serviço free, né, ele não é um serviço grátis, ele é um serviço da AWS, porém, né, para imagem, né, se você for fazer análise de imagem, como é que funciona? A AWS ela cobra por análise de uma imagem, né?
ou inserção em uma collection. Então, com exceção da operação de indexar na collection, qualquer outra daquelas operações, toda vez que você faz uma análise da imagem, ela te cobra 1. Né? Quero fazer análise facial, vai te cobrar 1. Quero fazer detecção de objeto numa imagem, vai te cobrar 1. Quero fazer reconhecimento de texto naquela imagem, vai cobrar 1, né? Legal. Vou colocar essa imagem lá no banco de dados funcionário, vai te cobrar 1. Né? Então, ela cobra ou pela análise da imagem ou pela inserção dessa imagem no banco de dados de collection, que é o metadata. Para novos clientes, a AWS oferece, né, uma camada que ela chama de Free Tier. Para os novos clientes, ela oferece 5.000 análises por mês de imagem, né, e 1.000 inclusões em collections por mês durante 12 meses. Então, é muita coisa. Nós estamos falando de 60.000 análises no ano. Né? Com certeza você provavelmente não tem tudo isso de imagem para ficar analisando, mas para você fazer um teste, para você aprender, para você utilizar aqui no curso e para você entender todo o poder do AWS Recognition é o suficiente. Então, se você não tem uma conta na AWS, cria sua conta lá na AWS, tá bom? Para que você possa se beneficiar desse nível grátis que ela te dá durante um ano. E se for vídeo? Bom, no caso do vídeo, ela cobra pelo tempo do vídeo, né? Então, ela faz análise do vídeo, ela cobra pelo tempo. Então, se o vídeo tem 10 minutos, ela vai cobrar 10 minutos. Se o vídeo tem 100 minutos, ela vai cobrar 100 minutos. Se o vídeo tem 1 hora, ela vai cobrar 60 minutos, tá bom? Ou a inserção da imagem na collection, tá? Assim como acontece com o de cima, tá bom? E para os novos clientes, o que acontece? A AWS oferece 1.000 minutos de análise por mês durante 12 meses, ou seja, são 12.000 minutos de análise em vídeo que você pode utilizar aí, ou para sua empresa mesmo, para o seu projeto, ou para você aprender como é que funciona o Recognition e ter todas as vantagens desse produto, né? Desse serviço, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês quem é o AWS Recognition, um serviço fantástico que utiliza Machine Learning, inteligência artificial, para que você possa fazer análise de imagens, vídeos, tirar uma série de atributos, classificações, categorias, e com certeza vai ser um serviço que você vai precisar utilizar no futuro nas suas aplicações ou no seu negócio. Vejo vocês em próximas aulas. Até mais.